Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jaqueline Godard, de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre a linguagem dos textos publicitários. E para isso eu trouxe aqui algumas propagandas publicitárias, algumas de cunho relacionado à campanha, à conscientização, outras voltadas para a venda de um produto, outras para a venda de uma ideia, de um conceito, porque é exatamente isso que a linguagem dos textos publicitários traz para nós, consumidores, leitores, a respeito daquilo que está querendo se vender, no sentido de não necessariamente ser um produto, um objeto ou algo para o nosso consumo, mas também algo que possa nos orientar e fazer com que a gente tenha, até mesmo crie, né, um certo debate em sociedade, dependendo da situação, do tema que nós estamos aí trabalhando em questão. Nesse caso aí, o texto que eu trouxe vai dialogar exatamente com a nossa realidade, que é a realidade da pandemia, da chegada da pandemia no Brasil. Né? Nós vamos falar aqui em ambos os textos sobre a questão do coronavírus, do vírus Covid-19. O primeiro texto publicitário, a gente observa aqui uma campanha de prevenção do coronavírus. Então, aqui nós temos algumas informações que vão ser importantíssimas para que nós possamos ficar informados e atentos para nos prevenir e prevenir também a todos em nossa volta. Lembrando que algumas campanhas voltadas para essa questão da conscientização, né, da informação, manter a sociedade informada, levar o debate, levar o leitor a se convencer sobre algo que está acontecendo no momento, é importante que a gente aprenda, através da linguagem dos textos publicitários, não só ler as palavras, as imagens, as palavras, né, a linguagem verbal, né, mas também interpretar muito bem a linguagem não verbal que corresponde à ilustração, né, às imagens como um todo. Então, tudo que está presente nesse anúncio, quanto nesse, vai servir de comunicação para que nós possamos tirar as nossas próprias conclusões, fazermos a nossa crítica e chegarmos a uma conclusão sobre o produto que está sendo oferecido para nós, a ideia que está querendo ser vendida e a conscientização também, né? Então vamos lá, a prevenção está em nossas mãos. Aqui temos uma imagem de mãos sendo lavadas, bastante água, bastante sabão, informações logo abaixo, quais são os sintomas, principais sintomas, está sempre vinculado nas campanhas de conscientização. Febre, tosse, dificuldade de respirar, né? Aqui nós temos também como que se transmite o coronavírus, né? Através do espirro, da tosse, do contato mais próximo entre as pessoas. E aqui nos informa, através desses ícones representativos aqui, das imagens, nos informa como nós devemos nos proteger e proteger a todos contra o vírus da Covid-19, né? Em primeiro lugar, lavando sempre as mãos, cuidando da nossa higienização pessoal, mantendo um isolamento, um afastamento das pessoas, né? Um certo distanciamento social, né? É, geralmente recomendado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, de mais ou menos 1,5 metro a 2 metros, mantermos sempre além da distância, né? Evitar, né, o contato com a boca, as mãos na boca, nos olhos, enfim. Usar a máscara. Provavelmente aqui não está informando ainda no uso da máscara, porque essa campanha ela foi vinculada bem no início da pandemia, quando chegou aqui no Brasil. É uma propaganda do governo do Estado. E nesse segundo texto aqui, já vai trabalhar com duas possibilidades de leitura, não só a questão da prevenção, né, da conscientização como um todo, né, sobre o coronavírus, mas também com a questão do impacto na economia. A gente vê aqui a imagem de um carrinho, né, dentro dele a gente observa a representação simbólica do vírus, né, do Covid-19, retratado aqui na cor vermelha, nos hábitos de consumo. Carrinho de supermercado carregado de vírus,
é igual a um impacto na economia. Então, a gente tem aqui leituras do ponto de vista da saúde, da prevenção, da conscientização, de nos cuidarmos para não ficar em contato direto, né, com possibilidade de transmissão do vírus, já que nós temos aqui um objeto que é muito utilizado por todos, que é um carrinho de supermercado, mas também está dialogando aqui com essa questão da economia. Logo com a chegada da pandemia, nós tivemos aí um impacto, não só no Brasil, mas no mundo, né, com relação à economia. Então, percebam que a linguagem dos textos publicitários vai fazer com que a gente use muito do gênero argumentativo, que é uma forma de tentar criar um debate sobre um determinado assunto, e também, através da construção deste tipo de gênero textual da publicidade, nós vamos tentar observar qual é a persuasão que está por trás de cada propaganda que está sendo lançada para nós, ou seja, qual é o poder de argumentação desses anúncios publicitários, qual é a intenção discursiva, qual é o público-alvo que ele quer atingir, qual é o debate que ele quer nos lançar para dentro de uma comunicação maior, né? O poder de convencer, né? Temos que observar também essa linguagem do poder de convencimento, já que nós estamos falando que o texto publicitário ele também se situa no grupo dos gêneros argumentativos, aquele poder de convencer através de um debate, através da defesa de uma ideia de que é importante nós, nesse exato momento, nos prevenir contra o vírus e a transmissão também do Covid-19. E também nos atentarmos para a questão econômica, socioeconômica, política, que atualmente está sendo inserida nesse contexto geral relacionado à pandemia. Né? Então, é uma gama de informações que está por trás dessas publicidades que nós temos que ficarmos muito atentos na hora de ler e interpretar, ok? Bom, são publicitários por quê? Porque geralmente são apresentados em anúncios, em propagandas vinculadas às grandes mídias, às redes sociais, a gente o tempo todo se depara com propagandas, aos principais canais de comunicação, de TV, né? E são publicitários também porque, como vocês já puderam observar aqui, está lançando uma campanha de conscientização, que é o caso aqui do primeiro texto que nós analisamos. Bom, agora nós vamos saber um pouco da parte técnica, né? Como é que funciona a estrutura para se construir um texto publicitário. Vamos conceituar e vamos tentar entender. É uma produção textual com o objetivo de chamar a atenção de potenciais consumidores quanto a um produto ou serviço, persuadindo a comprar. Gente, a linguagem persuasiva é muito importante na construção do texto publicitário, porque através dela é que se vai criar uma ponte de proximidade entre o produto e o consumidor. Então, é importante que na hora de confeccionar e criar uma propaganda publicitária, a pessoa que está por trás desse processo de criação crie um vínculo de persuasão, de trazer para dentro do texto, para dentro da campanha, da ideia que está querendo ser vendida ou do produto, aquele público-alvo. É uma questão de convencimento. Por isso que os textos publicitários também fazem parte do gênero argumentativo, porque é uma linguagem de convencimento sobre aquilo que está querendo ser transmitido, sobre aquela comunicação que está querendo se levar para o público-alvo. Bom, vamos continuando aqui. O texto publicitário é um tipo de texto vinculado em campanhas publicitárias que podem ser textos de natureza escrita, oral e visual. Né? Então, é a junção das duas linguagens, verbal e não verbal. Eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal de convencer o leitor para a compra de produtos ou serviços. Geralmente são encontrados em meios de comunicação, jornal, revista, televisão, rádio, internet, outdoor, dentre outros. Os textos publicitários são textos sugestivos, retóricos, persuasivos, os quais contêm uma linguagem sedutora para despertar nos consumidores o desejo de consumir. É sempre muito importante que essa palavra consumir
ela não é apenas destinada ao produto em si, que está querendo ser ali, de uma forma bastante capitalista, ser vendido, né, para ganhar dinheiro com aquela venda. Não, esse consumo ele pode ser de várias formas. Esse consumo ele pode ser através de uma campanha que atinge toda uma sociedade de conscientização, uma venda de uma ideia, de um produto cultural, enfim, não necessariamente atingir a campanha com o intuito de consumir no sentido de compra, venda, enfim. Quero que vocês entendam bastante essa questão. Desse modo, são produzidos através da função conotativa, apelativa da linguagem, ou seja, a mensagem está centrada no receptor ou interlocutor, com a finalidade de despertar emoções, sentimentos e sensações. Linguagem conotativa, linguagem figurada, linguagem apelativa, aquela linguagem que realmente o emissor tem como objetivo apelar no sentido de trazer para dentro do texto, de uma maneira bastante convincente, o seu público-alvo. Lembre-se que os textos publicitários são as pessoas encarregadas de produzirem esse tipo de texto, ou seja, são os emissores, locutores da linguagem publicitária dirigidos para determinado público-alvo. Muito importante a gente exaltar um pouco aqui o ofício, né, o profissionalismo dos publicitários, porque tanto eles podem conscientizar, mas também eles podem gerar uma polêmica, dependendo da situação e do contexto, porque criar um texto publicitário é observar muitos e muitos detalhes antes de colocá-lo na praça para o consumo de todos. Vejamos aqui um outro exemplo de texto publicitário, só que desta vez vendendo uma ideia, uma conscientização. Quando desejamos convencer alguém sobre a importância de um produto ou de uma informação, utilizamos o recurso da propaganda. Observe as propagandas a seguir e responda. Vou ler aqui para vocês. Recompor uma medula é simples, é fácil. Utiliza-se um método seguro, avançado, indolor. Mais fácil que isso seria somente se você doasse. A palavra-chave do anúncio é a doação, porque aqui trata-se de uma campanha publicitária que tem como uma intenção a conscientização da importância de se doar para alguém, de ser empático, solidário e também pensarmos no coletivo. Por que não de ser um doador? Né? É importante doar, se doar. Então, é um apelo para que todos possam se conscientizar que recompor uma medula é simples e fácil, mas mais fácil do que isso é você doar, é fazer a doação dessa medula para alguém que esteja precisando. Então, é uma campanha de conscientização para que o público-alvo, que somos todos nós, possamos nos conscientizar da importância dessa coletividade, de sermos solidários e empáticos com as causas do nosso próximo. Outra propaganda também aqui vendendo uma ideia, só que essa ideia aqui está voltada para o órgão da imprensa. Como é importante o poder de uma vírgula e saber usar uma vírgula. Vamos observar aqui a leitura do anúncio. E tem um outro detalhe também que eu gostaria de ressaltar antes de falar sobre o próximo texto, que é importante que vocês percebam e analisem aqui não só as palavras, mas a imagem. Percebam que as palavras no anúncio conscientizando a doação da medula óssea, ele foi construído em forma de uma medula, em forma de uma coluna. Olha que interessante. As palavras foram bem distribuídas e vocês vão perceber exatamente essa mesma construção, ou seja, a linguagem verbal com a linguagem não verbal completamente harmônica, né? Transmitindo aí uma comunicação de uma forma mais visual, que é o caso desse próximo anúncio aqui, que é a campanha publicitária relacionada à imprensa, saber usar uma vírgula.
Percebam que aqui a gente tem uma vírgula gigantérrima, enorme, mas mais do que isso, são as informações que estão aqui distribuídas entre palavras, que a gente vai perceber o porquê dessa chamada de atenção, dizendo que é importante nós aprendermos a fazer o uso da vírgula dentro do processo de comunicação. Então vamos lá. A vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode forçar o que você não quer. Aceito. Obrigada. Aceito, obrigado. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. A vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Não, quero ler. Então percebam que é tudo muito organizado, muito criativo e harmônico. Ambas as linguagens foram produzidas para fazer esse efeito de mostrar o poder da vírgula. E essa campanha ela foi publicada e anunciada para promover a tradição da Associação Brasileira de Imprensa. Uma vírgula muda tudo. O ABI, 100 anos, em comemoração a 100 anos de lutando para que ninguém mude nenhuma vírgula na sua informação. A palavra-chave aqui do anúncio é a vírgula. Características do anúncio publicitário, da propaganda, dos textos publicitários como um todo. Mais uma vez aqui a gente pode observar, né? As palavras sendo devidamente harmonizadas com a imagem da ilustração. Uma mulher não se resume em apenas uma palavra. Então tem aqui a imagem, a sombra de uma mulher, e dentro dessa sombra a gente vê várias palavras: irmã, delicadeza, amante, beleza, amor, determinação, moda, DPM, filha, sensibilidade, carinho, mãe, amiga, avó, enfim. Todas as palavras aqui compondo a imagem simbólica da mulher. Características desse tipo de construção. As principais características do texto publicitário são: texto persuasivo, com objetivo de convencimento, verbos no imperativo ou presente do indicativo, usos de expressão de chamamento, como o vocativo, um recurso que a gente tem na nossa gramática. Linguagem simples, coloquial, dinâmica, acessível, presença de criatividade, humor e ironia, intertextualidade, relação com os outros textos, com outras comunicações, né, com outras é, situações e contextos que estejam aí em debate no momento, subjetividade e musicalidade. Ou seja, a gente percebe muito na linguagem dos textos publicitários a presença de figuras de linguagem, a presença de efeitos relacionados ao ritmo da palavra, as expressões sonoras, as construções de onomatopeias que façam ali a representação simbólica de barulhos e de ruídos, enfim. Um anúncio publicitário ele é composto de uma criatividade e também de efeitos, de nada mais do que usar a nossa gramática estilística para a construção dessa, dessas imagens e dessa comunicação. Uso de figuras e vícios de linguagem. Gente, figuras de linguagem como um todo, metáfora, é, metonímia, paradoxo, enfim, várias. Vícios de linguagem, a gente entende sobre vícios de linguagem geralmente construções relacionadas ao nosso cotidiano, né? Por exemplo, a gente pode observar quando a gente diz, um exemplo que eu vou dar para vocês aqui agora. Hoje em dia, que é uma expressão, né, muito popular, deixa disso, ou então tirar o cavalo da chuva, são expressões populares, né? Apertar as arestas, chover no molhado. Então, tudo que for relacionado a vícios de linguagem é bastante comum a gente observar na produção de alguns textos publicitários, porque isso se aproxima muito
do cotidiano das pessoas, né? Da comunicação das pessoas no dia a dia, né? É, é importante a gente entender que esse tipo de texto tem que estar muito próximo ao universo de todos nós, né? Seja, que seja acessível a todos, né? A comunicação. Uso de rimas, neologismos, estrangeirismos, polissemia, trocadilhos. A gente percebe muito também dentro dos textos, função apelativa da linguagem, utilização de estereótipos. Eu gostaria de chamar a atenção para esse último item aqui, porque o uso de estereótipos, ele tanto pode ser algo que possa facilitar a comunicação com o leitor, né, com o receptor, mas também pode causar um certo estranhamento, um certo desconforto, causar uma certa incompreensão da comunicação, ou até mesmo aquela comunicação ter agido em algum momento ali de forma preconceituosa, com algum debate que esteja aí vinculado ao nosso dia a dia. Por exemplo, como as questões raciais, como questões relacionadas à homofobia. Então, assim, é muito importante que a gente preste atenção nos anúncios publicitários para que eles não criem certos estereótipos que possam criar uma linguagem de inferioridade e também de preconceito ao nosso próximo. Publicidade e consciência social é igual a mobilização coletiva em prol da informação dos produtos e dos fatos. Então, se você está vendendo um produto, você tem que ser uma pessoa honesta com aquelas informações que estão contidas na propaganda. Você tem que ter veracidade, né? Quem está ali promovendo um produto, né, de consumo pessoal tem que ser honesto, na verdade, sobre aquele produto, né? Então, lembrando que é para o coletivo, né? É para o coletivo que se faz essa comunicação. E também tenho aqui dois textos para chamar a atenção de vocês, voltando novamente para essa problemática que nós estamos vivendo sobre a questão do coronavírus, a questão da vinculação dos fatos, né, das fake news. Né? A gente tem discutido muito sobre a questão das fake news. Então, aqui temos uma propaganda mostrando: tome cuidado para não ser manipulado sobre as informações do que é falso, do que é verdadeiro a respeito do coronavírus, né, do Covid-19. Então, a gente tem que checar as fontes de informação, como identificar notícias falsas. Considere a fonte, leia mais, verifique o autor, fontes de apoio, verifique a data. Isso é uma piada? É preconceito? Consulte especialistas, principalmente no relacionado aqui às questões sobre o coronavírus. Consulte sempre os especialistas, considere a fonte, leia mais sobre o assunto, para que você não seja manipulado, manipulado de uma maneira geral, ou pelo governo, ou pela mídia, ou por pessoas que tenham mais intenções. Então, é importante que a gente preste atenção também nesse tipo de publicidade, porque ela é uma publicidade que só tem a nos, é, digamos, a nos dar benefícios, né, para que nós possamos ali acender o pisca-alerta e fazer uma crítica, né, e ficarmos atentos sobre tudo que está acontecendo. Essa é uma grande intenção. Bom, agora eu deixo aqui com vocês um pequeno texto publicitário para que vocês possam observar e analisar a intenção deste anúncio publicitário e, em seguida, responder as questões de leitura, compreensão e interpretação textual. Bom, a gente tem mais uma vez aqui uma propaganda publicitária, só que agora é de um produto, de fato de um produto, né? Embora nós saibamos aí que existem várias marcas de álcool gel, mas vamos nos atentar para a propaganda desta empresa, Bela Filtros, né? É uma empresa que está aqui fazendo uma propaganda. O seu bem-estar começa nos pequenos detalhes. Um frasco de álcool gel, né? Aqui com um fundo, né, de uma paisagem muito bonita, com um sol aqui ao fundo, né? Tudo indica que esse frasco está perto de uma natureza, né, de um ambiente bem arejado. Então, vamos responder as principais perguntas para que a gente possa também tê-las como referência de roteiro para analisar um texto publicitário. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que nós temos que observar quando nós lemos um texto publicitário: o que é propaganda de venda? Qual foi a imagem utilizada no anúncio? Por que
o anunciante escolheu essa imagem. Então, a gente começa a observar alguns roteirinhos aqui de leitura para que a gente possa interpretar o texto. O que o texto verbal diz ao leitor? O que ele diz para nós? O que ele te diz? O que há em comum entre a imagem do anúncio e o texto do anúncio? Vamos analisar tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. A qual leitor se dirige o anúncio? Como nós estamos falando da pandemia, a gente já falou, já comentou sobre isso no início da nossa aula. A gente está trabalhando com um coletivo, está trabalhando com uma propaganda que atinge a todos nós, né, de cunho social, de conscientização social. Que argumentos foram utilizados no anúncio para convencer o leitor? Quais são os argumentos? O que você pode observar através desta publicidade? E por que o anúncio pode convencer o leitor? Para convencer os leitores, os anunciantes utilizam estratégias. Essas estratégias têm a ver com as características que nós sabemos e precisamos para confeccionar esse tipo de publicidade. Então, estratégias especiais, especificamente, foram utilizadas na confecção deste anúncio, dessa publicidade. Qual foi a estratégia utilizada neste anúncio? Então, eu deixo para vocês aqui um pequeno roteirinho de leitura para que vocês possam responder por vocês mesmos, para analisar essas questões, né, importantíssimas, que diz respeito ao conceito, que diz respeito às características dos textos publicitários e o objetivo também. Geralmente, o texto publicitário ele tem como objetivo trabalhar muito as emoções, trabalhar muito a, a questão não só da venda do produto, né, mas o poder de convencimento. Então, que convencimento é esse que a gente pode observar aqui para que esse produto ele tenha êxito, ele possa ser chegado até a nós e ele possa ser consumido? Então, eu fico aqui, deixo aqui com vocês essa pequena atividade para que vocês possam pensar, possam refletir e responder. Então, eu me despeço, é, vai a gente vai falar um pouco mais ainda, né, sobre esse universo dos textos publicitários e espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula. Um grande abraço a todos.